Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Uma santa e abençoada tarde, queridos e amados filhos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a esse momento formativo com o Diário de Santa Faustina, momento de 15 minutos que antecede a hora da misericórdia. O texto da misericórdia, a adoração. Eu sou a irmã Edviges Maria e acolho você que está aqui pela primeira vez. Estou muito feliz, acolho, claro, também você que está aqui há tanto tempo também conosco. Já convido a seguir a nossa página, a se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir também a nossa página no Instagram. Sempre também nos movendo, nos movimentando para juntos rezarmos pelo mundo, pelo nosso Brasil, como estamos agora unidos, rezando e trabalhando pelo Rio Grande do Sul e também, claro, vários conteúdos da fé também católica que você vai poder encontrar aqui. Estou muito feliz, como dizia, porque tenho recebido algumas mensagens, algumas pessoas que têm enviado para cá. Hoje as irmãs me encaminharam algumas, né, mostrando a demonstração de vocês de acolhida desse momento de formação com o Diário de Santa Faustina. Como tem sido rico para vocês. Fico muito feliz, muito feliz mesmo de saber que está sendo proveitoso, que está tendo frutos na vida de vocês, que ela continua de fato a ser, Santa Faustina continua de fato a ser a secretária da Divina Misericórdia nesta terra. Jesus prometeu para ela, tu serás a minha secretária, secretária da minha misericórdia, nesta vida e na outra vida, na vida eterna. Então, é ela. Então, saudando Santa Faustina também nesta tarde, né? Santa Faustina, rogai por nós. Quem estava aqui ontem lembra do início do parágrafo 31. Eu quero apenas fazer uma retrospectiva com quem não estava. Nesse parágrafo, Santa Faustina tem uma visão. E nessa visão ela escuta alguém chamar ela para passar por um corredor que sai de dentro da casa, da casa religiosa onde ela morava, em direção à capela e entra na capela em direção ao presbitério, ao altar. E neste corredor, várias pessoas que estão, pessoas do clero, irmãs da congregação dela, muitas pessoas que começam a atirar coisas nela. Começam a jogar lama, pedras, areia, vassouras, de modo que, a princípio, ela diz que fica em dúvida se deveria ir ou não, né? De tantas coisas que jogavam nela, isso é uma visão. Mas ela corajosamente adentra na capela e vai em direção ao altar. Então, ontem ficou no suspense, não é? Para quem não tem o diário, ficou no suspense. Por isso que é importante você ter o seu diário. Adquira o seu diário, que inclusive é bem parecido. Eu gosto de dizer isso porque eu sempre gosto muito de olhar para ele e ver quanto ele parece com o de Santa Faustina, o original. Então, Santa Faustina continua no parágrafo dizendo o seguinte: enquanto entrava na capela, as superioras, as irmãs e as educandas, na visão, e até mesmo os meus pais começaram a atingir-me com o que tinham à mão, de maneira que, quer quisesse, quer não, tive que dirigir-me ao lugar que estava reservado para mim no altar. Ou seja, estava numa altura que tudo que jogavam nela não tinha mais como voltar atrás. O que jogavam, na verdade, fizeram ela ir até o altar. Na verdade, impulsionaram, né? Tudo aquilo que jogavam nela, e até mesmo os pais dela na visão, na verdade, fez com que ela caminhasse mais ainda para chegar até o altar. Logo que ocupei o lugar reservado, o mesmo povo, as educandas, as irmãs, as superioras e os meus pais, começaram a estender suas mãos para mim e a pedir graças. Eu não estava zangada com eles por terem jogado contra mim todas aquelas coisas. Surpreendentemente, sentia de modo estranho um amor mais especial, justamente para com aquelas pessoas que me obrigaram a entrar mais depressa no lugar reservado. Presta atenção, gente. Naquele momento, a minha alma foi inundada por uma felicidade inconcebível. E ouvi estas palavras: faz o que te aprouver, distribui graças como quiseres, a quem quiseres e quando quiseres. Rapidamente a visão desapareceu. Então, de todo o parágrafo, esse é o mais surpreendente de fato, porque
eram pessoas mais próximas a ela. Na primeira parte do parágrafo, Santa Faustina fala de pessoas um pouco mais, pessoas que existem, claro, mas pessoas um pouco mais distantes do convívio dela. Ela fala de pessoas do clero e de muitas outras congregações. Mas, mais na frente, ela diz assim, as irmãs que conviviam com ela na comunidade, as educandas, que eram meninas que elas também ajudavam e cuidavam, vamos chegar depois nessa parte também. As superioras, aquelas que têm o dever de cuidar, e os pais. Ela traz 4 grupos de pessoas, 4 vínculos, na verdade, que ela tinha com essas pessoas. E nesta visão, essas pessoas foram as que mais arremessaram as coisas contra ela. E, na verdade, a apressaram. Fizeram com que ela chegasse mais rápido no lugar dela, reservado no altar. Aqui eu preciso falar algo que você precisa prestar muita atenção para o que você está fazendo. Se estiver varrendo a casa, lavando louça, almoçando, trabalhando, você vê se consegue parar ou não. Tá bom? Se estiver dirigindo, presta atenção no trânsito. Mas se for algo que você possa parar, para. O mundo nos ensina a seguir uma lógica. E quando eu falo isso, nisso eu também me incluo. Por quê? O meu cérebro foi feito, criado por Deus, igual foi criado de vocês. Então, a mesma concupiscência também, a mesma maneira de pensar é a mesma, mas também a mesma concupiscência do pecado original. De vocês é a mesma minha. A única nesta terra que não foi tocada pelo pecado original foi a Virgem Maria. Tirando ela, todo o resto. Então, me incluo para dizer para você que eu sei o que é que muitos estão pensando aí do outro lado. Ah, irmã, já sei. A senhora vai dizer que a gente tem que aguentar, que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que ser bobo, ou no nordestinês da gente, né? Tem que ser besta, tem que deixar os outros fazer o que quer com a gente? Não necessariamente. A questão é como você decide amar as pessoas. Como nós decidimos amar as pessoas. Primeiro, precisamos decidir amar as pessoas sabendo da realidade, daquela realidade que às vezes não é tão agradável a mim. E aí eu decido ou não amá-la. Se eu decido amá-la, ótimo. Se eu não decido, arco com as consequências. Que é uma das coisas que quase ninguém, não posso generalizar, quase ninguém hoje no mundo quer arcar com as consequências das suas escolhas. E a consequência do amor é muito alta. O preço do amor é muito alto nesta terra, neste tempo, com a mentalidade que é colocada na cabeça das pessoas no nosso tempo. É muito difícil mesmo. Humanamente falando, tem gente que é difícil, tem gente principalmente do convívio, me digam se não é verdade, eu vou dizer e não se escandalizem não, porque uma coisa é você sentir, outra coisa é você consentir, mas eu já escutei muitas vezes as pessoas dizerem assim, né? E eu própria, na vida inteira também, passamos por esses momentos, tem hora que dá vontade de pegar assim a pessoa que lhe fez raiva, que lhe fez sofrer e jogar longe, dizer some e desaparece da minha frente. É ou não é? Não é, Maria Alexia? Mas eu disse, uma coisa é você sentir, outra coisa é você consentir. Então, muitas vezes, as coisas que acontecem dentro da família, que são difíceis, que são ruins, que nem todas é para você ficar calado e silenciar, não. É porque precisamos aprender de Deus uma sabedoria, de dizer a verdade, sem ferir a caridade e, ao mesmo tempo, guardar a autoridade. Essa semana eu estou toda rimando, né? Depois eu vou voltar ao vídeo, eu não lembro mais o que foi que eu disse, não. Mas você dizer a verdade sem faltar com a caridade e, ao mesmo tempo, guardar a sua autoridade. Dizer a verdade sem caridade não é verdade. A verdade e a caridade com Jesus caminham juntas. Agora tem gente que de vez em quando precisa de um chacoalhão maior, não é? Mas um chacoalhão não é ferir. Um chacoalhão é despertar, é alertar. É fazer com que a pessoa queira o bem contrário ao mal que ela está fazendo. Entendeu? Então esse chacoalhão, esse despertar é fazer com que a pessoa deseje o bem que você está vendo que ela tem que querer o bem, ela não está querendo ainda, e faça ela querer. Então, claro, no meio de tudo isso, nos relacionamentos humanos, sempre vai sair as faíscas, né? Ou as chamas. Não a chama sagrada como a do Espírito Santo, não. Vai sair. Mas são coisas que vão de fato nos levando para o lugar onde o Senhor quer que nós ocupemos na nossa vida, aqui nesta terra e também lá no céu. Essa visão de Santa Faustina nos ensina isso. Tudo que nos acontece na vida de sofrimento, de injúrias, de perseguição, que mais uma vez repito, não significa você ser bobo, mas
tudo que acontece, se você sabe pegar tudo isso e usar para o seu proveito, em alguma hora você chega mais rápido. Essas pessoas vão ajudar você a chegar mais rápido naquele lugar que Deus destinou para você. E mais, depois vão estender as mãos, como aqui Santa Faustina viu, pedir graças. E mais ainda, Jesus vai olhar e vai entregar para você um vasão assim da confiança, com graças e dizendo assim: distribui, faz o que te aprouver. Distribui graças como quiseres, a quem quiseres, quando quiseres. Minha gente, Jesus só não faz da onipotência dele na nossa mão, porque onipotente, afinal de contas, é só ele. Mas é isso aqui, uma pessoa que não olha para trás, que é outro ensinamento. Primeiro, é você não desperdiçar mesmo os sofrimentos, não. Não desperdice os sofrimentos. E quando chegar um sofrimento, tente não, como que eu posso falar para você também sem ser absoluta no sentido de que os sofrimentos chegam e machucam e doem. E pessoas próximas, quando nos fazem sofrer, dói mais ainda. Porque junto com a dor, o sofrimento, a perseguição, ou seja, o que for, vem a decepção. Porque a pessoa que mais devia amar, a pessoa que devia cuidar, ela não cuida, ela não ama e junto ela causa uma decepção. Então é muito pior mesmo. Você que está pensando isso daí, eu entendo você. Mas existe uma outra coisa que nós precisamos agregar a isso, que é o amor a Deus, o amor a essa pessoa, mesmo ela fazendo o mal, e ao mesmo tempo contando que ela pode escolher se vai querer ou não vai querer o bem. E aí nós também temos que decidir se vamos amá-la quando ela também não quer o bem, quando ela não quer fazer o bem, quando ela não quer se converter. E precisamos arcar com as consequências de que não vamos ter o retorno. Nós decidimos amar uma pessoa que não quer se converter, nós não vamos ter um retorno. Estou falando em termos humanos mesmo, é de propósito que estou falando para vocês. Sabe por quê? Porque quando nós decidimos amar uma pessoa assim, e que humanamente nós não vamos ver, nós não vamos ter aqui o retorno do nosso amor dado, Deus honra. Deus honra. Em algum momento da vida, essa pessoa vai sim se converter. Mas ao mesmo tempo que você decide amá-la, supondo que ela não vá se converter, o seu coração amadurece. O seu coração amadurece no amor, o seu coração cresce no relacionamento com Deus e você cresce na santidade. Você caminha, você anda, você vai para frente, para onde o Senhor te destinou. Mas uma segunda coisa, diante dos sofrimentos, sofrimento se sofre. Mas tem coisas na vida que acontecem que não é tanto sofrimento assim, às vezes é um milindre, entende? E aí, agora eu quero que você faça o filtro, esse não é trabalho meu. Meu trabalho é formar. O seu trabalho é filtrar. Se você não tem milindre, ótimo. Se você só tem sofrimento, ótimo. Você vai aplicar para o sofrimento o que eu estou dizendo para você. Mas se você reconhece que em você há melindres, que qualquer coisa é uma ferida, não é sofrimento. Possa ser que algum desses acontecimentos que venham na sua vida sejam fatores pequenos, coisas pequenas que ferem tanto. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. A pessoa passou e não falou comigo. E eu falo sempre com ela. E pronto. E passa uma semana remoendo. Existe muita gente assim. Isso é melindre. Isso é um exemplo, de melindre. Estou trazendo um apenas por causa do tempo que não dá. Gostaria de ficar o dia inteiro. Eu amo esse tipo de formação. Mas para você saber que os sofrimentos, verdadeiramente sofrimentos grandes que chegam na vida como morte, como doença, como esses sofrimentos do Rio Grande do Sul, nós vemos com esses olhos aqui. E assim mesmo não conseguimos sondar o que passa no coração de quem passa por um sofrimento desse. Do que está no coração de uma pessoa que passa por um sofrimento desse. Um sofrimento sem tamanho, que nós não conseguimos medir, que nós não conseguimos realmente assim abarcar, se não ver de perto. Temos apenas uma noção. Então, saber diferenciar o que é sofrimento, o que é milindre, o que é ferida da vida consequência do que o outro fez comigo, do que eu fiz também, mas aquilo que foi do acaso, ou que foi das falhas e dos defeitos do convívio, não é? Aqui Santa Faustina quando traz, cabo de vassoura, lama, areia, nós podemos ver vários tipos de coisas que podem acontecer nos relacionamentos humanos e que podem causar, sim, muito sofrimento, muito. Mas como dizia numa formação também, para finalizar esse momento agora com vocês, dizia numa formação nessa semana que passou o quê? Tem sofrimento que eu, por exemplo, irmã de Virgens Maria, não passei. Não passei. Tem outros que sim, Tem alguns que vocês conhecem, que já falei, tem outros que não. Então todos nós temos
temos as nossas marcas. E nunca vamos passar por todas as experiências da vida para poder dizer que o Senhor existe, que o Senhor cura, que Ele tem poder sobre toda dor e sobre todo luto, sobre toda doença. Ele tem poder. Para isso, nós não precisamos passar por todas as situações, as experiências para afirmar: Deus é poderoso. Ele é poderoso e pronto. Não é o fato de você e eu participarmos, termos uma experiência que vai fazer com que isso seja verdade. Mesmo sem passarmos, e pronto. Até mesmo que não acredita em Deus. Quem não acredita em Deus não desfaz, não faz Deus menos do que o que Ele é. Não é a palavra dele que tem vida eterna, nem a nossa. É a de Deus. Então, podemos sim afirmar: Deus pode tudo. Deus pode tudo. Hoje, diante das suas dificuldades, das suas lutas, talvez você esteja como Santa Faustina. Não sabe se vai, não sabe se volta. Não sabe se avança com o sofrimento que está, não sabe se volta, porque vai sofrer também, vai se encontrar também com as lamas, com as areias, com as vassouras, com tantas coisas que jogam contra você. Filho e filha, para nós que acreditamos nesse Deus poderoso, mesmo na nossa miséria, mesmo na nossa fragilidade, só existe duas possibilidades: é andar, é ir para frente e olhar para o alto. O Senhor sempre vai estar à nossa frente e acima de nós. Sempre. Deus não se atrasa nem retarda. Deus está sempre à frente e acima de nós. Vamos rezar agora e dizer a Ele que Ele venha nos saciar com o seu amor. Espero que esse momento formativo tenha preenchido você. E claro, não dá para esgotar tudo. Mas agora vamos para aquele que tem a palavra de vida eterna. Aquele que cura, aquele que salva, aquele que preenche. Jesus, eu confio em vós.